nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo. Semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós temos a parábola do joio e do trigo. O Papa Francisco recordava que entre nós é possível dizer que também hoje o solo é devastado por tantos herbicidas e pesticidas que também fazem mal, quer às ervas, como a terra, mas também à saúde. E o Papa disse isso entre parênteses, né? Não devemos levar a parábola para o campo da agricultura, mas a nossa vida espiritual e a sociedade como um todo. E o Papa vai dizer que o joio não faz bem ao trigo, ou seja, a maldade, o pecado não faz bem ao cristão. E o Papa disse que nesta parábola nós podemos ler uma visão de toda a história. Ao lado de Deus, o dono do campo semeia sempre e somente semeia a boa semente. Porém, há um adversário que espalha o joio para impedir o crescimento do trigo. É a luta entre bem e mal, entre Deus e o demônio. O Papa Leão XIII, celebrando uma missa no Vaticano, na hora da consagração, ele teve uma visão de dois mundos em guerra. Os anjos, arcanjos, São Miguel, combatendo contra os anjos malignos. A partir dessa visão, ele vai se tornar devoto de São Miguel Arcanjo e vai fazer uma oração, pedindo que São Miguel nos ajude e que possa nos defender no combate. A parábola do joio e do trigo mostra o combate entre Deus, o seu reino, e o demônio com o reino da maldade. E o Papa diz, né, que o proprietário do campo, ele age de modo aberto, livre, à luz do sol, durante o dia. O objetivo é uma boa colheita. Porém, o adversário, ele tira proveito da escuridão da noite. Enquanto todos dormiam, ele faz a maldade e trabalha por inveja. O demônio é o pai da inveja. Ele trabalha para arruinar e quer estragar tudo, diz o Papa Francisco. E o Papa deixa bem claro, esse adversário que semeia joio no trigo é o diabo, o opositor por excelência de Deus. Sua intenção é atrapalhar a obra da salvação, fazer com que o reino de Deus tenha muitos obstáculos. Semeia escândalos, maldade, mentira e inveja. E o Papa diz que o demônio pode usar do ser humano para fazer o mal. Da seguinte maneira, né, diz o Papa: às vezes nós falamos, veio alguém e semeou a cisânia.
E o Papa diz, alguém da família, com fofocas, com maldades, com divisões. E diz que tem pessoas que fazem isso sempre, semeando o mal que destrói. E o Papa diz, toda divisão e maldade, toda fofoca é obra do diabo, que faz a própria maldade, ou nós que caímos em tentação, e podemos ser instrumentos do mal. E o Papa pede, nós não devemos destruir uns aos outros, mas sempre semear o que edifica. Gente, o mal, ele deve ser rejeitado. Mas os malvados são pessoas com as quais é preciso ter paciência. Os operários querem arrancar o joio de imediato, mas o dono do terreno é mais sábio. Vamos deixar crescer junto e na colheita será dividido. Esse é o tempo que Deus dá para o homem se converter. Então Deus, ele nos trata com tolerância, mesmo na ambiguidade, na maldade. Deus é paciente. Então Jesus, ele veio buscar os pecadores, muito mais do que os justos. Ele veio curar os enfermos. Jesus veio para salvar o que está perdido. Irmãos e irmãs, vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude a imitar a paciência de Deus. Esse tempo da espera da conversão. Nós não devemos atirar pedra, condenar nem o joio, nem a maldade, nem o pecador, mas aprender a paciência de Deus, a espera de Deus. Deus é paciente para que nenhum dos seus filhos se perca. Ele ama a todos com amor de Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.